Então, vamos começar. Hoje o nosso assunto é um assunto muitíssimo interessante, que a gente vai falar sobre conversão. A ideia de conversão é que, mesmo no linguajar mais normal, né? Antigamente, boa noite, irmã Fátima. Antigamente se falava muito em conversão, converte à esquerda, converte à direita, quando se estava dirigindo. A ideia de mudar de direção. Essa é a ideia básica do termo conversão. E existe também a ideia de conversão de moeda, né? De converter de unidade. Olha, converte de metro para quilômetro. Isso há muito tempo atrás se estudava, não sei, nem se estuda mais isso. Então, a ideia é de mudança, né? Ou de mudança de direção, mudança de unidade. E esta é a ideia que a gente tem que, quando se fala em mudança, né? Esta é a ideia de conversão. A gente mudar de direção. Nós já vimos a regeneração e naquela nossa ordem de salvação, que é a Ordo Salutis, a gente viu que foi chamar, aqui em cima tinha eleição, aí nós vimos chamado, perdão, aí depois do chamado nós vimos regeneração, nós vimos regeneração, e agora nós estamos vendo conversão. Deixa eu colocar um pouquinho de água. A ideia é que Deus nos chamou, e a gente viu que tinha um chamado externo e um chamado interno, e esse chamado interno, ele só aconteceu porque Deus nos regenerou. Esta regeneração que gerou uma nova criação de Deus, uma nova criatura, ela é capaz agora de entender e de aceitar as coisas de Deus. Como essa nova criação entendeu, ela passou a compreender quem era Deus, e esta compreensão de quem era Deus fez vê-la quem era a si própria. E este processo, esse ato de reconhecimento dessas verdades, a pessoa, essa nova criatura, se converte. Ela ia em uma direção, principalmente mental, de compreensão, e Deus a fez voltar na direção dele. E esse processo de volta, este ato de voltar é chamado conversão. Então, a regeneração, ela obrigatoriamente, ela leva à conversão. Vou até mudar aqui, que no texto. Na Bíblia de vocês, está escrito que no último parágrafo, antes de conversão, ainda falando a respeito de regeneração, diz que ela leva obrigatoriamente à santificação. É verdade. Mas ela leva, antes da santificação, ela leva à conversão. Tá ok? Eu vou alterar e enviar para vocês essa correção. Eu vou até anotar aqui. O último parágrafo.
Então, quando a gente vai entender o que é conversão, é uma mudança, a conversão é uma mudança que vai ter evidências exteriores. Ninguém se converte só para a gente. Ela é uma mudança interior que se expressa de uma forma, se expressa no mundo real, onde as pessoas vão verificar que aquela pessoa se converteu realmente. Ela virou de costa, como é muito bem dito isso pelos evangelistas, ela virou de costa para o pecado e passou a ficar de frente para Deus. Então ela caminha em direção a Deus. Essa é a ideia fundamental de conversão. A conversão, isso eu já falei muitas vezes na igreja, vou repetir, espero que não canse os irmãos. A conversão é como se fosse uma moeda. E esta moeda tem duas faces. Uma dessas faces é o arrependimento e outra face é a fé. Então, a conversão, ela vai trazer o arrependimento, que é você olhar para Deus e ver quem você é, e a fé, que é olhar para Deus e passar a depender dele. Então, essas duas qualidades, não é qualidade não, essas são duas dimensões da conversão, mas eu queria achar um termo mais sobre a natureza delas, tá? Essas duas capacidades que Deus confere para a gente, uma delas chama conversão, chama arrependimento, e a outra chama fé. Então, o arrependimento, ele, como eu falei, ele trata de uma autoavaliação a partir do conhecimento de Deus. Essa autoavaliação, ela vai produzir na gente uma profunda tristeza por quem nós somos. E esta tristeza por quem nós somos, que é o arrependimento, ela é movida por uma energia vital dessa nova criatura vinda da regeneração, e que essa energia vital, ela transforma a nossa mente. O termo arrependimento, no original, significa, ele é formado por um prefixo e por um sufixo, meta, que significa além de, através de, e nu, significa mente, metanoia. Boa noite, irmão. Eu ia perguntar e me senti meio constrangido de perguntar. O Marcelino chegou. Então, meta é além de, e nu, ou noia, é mente. Então, o arrependimento é ir além da nossa mente natural. É ter agora uma compreensão espiritual do universo que nós estamos envolvidos, da realidade que nós estamos envolvidos. Então, em 2 Coríntios, aí 7:10, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Deixa eu vou aqui marcar porque isso é importante. E esse mesmo texto, nesse mesmo contexto, diz que a tristeza, segundo o mundo, não produz salvação. E quem tem uma lembrança do seu período de incredulidade, antes do Senhor nos chamar, vai poder perceber que várias coisas que nós fazíamos, nós
depois de passado o efeito daquilo, né? Quando eu digo efeito, eu não estou falando de droga, não. Estou falando do pecado mesmo. Você percebia que você havia feito algo extremamente desonesto com você, com os outros, e você dizia, ficava triste e dizia, não faço nunca mais. Passado o tempo, você novamente praticava, você era seduzido pelo prazer passageiro do pecado, e você prometia novos, se entristecia e se arrependia e novamente se comprometia com você mesmo de não fazer. Então, este ciclo de tristeza segundo o mundo não produzia vida, produzia era mais e mais morte. Mas quando Deus produz arrependimento, ele produz arrependimento para a salvação. O texto está em 2 Coríntios 7,10. Né? Tá. E tem este escritor, que é o Paul Eliro, ele fala sobre os sentimentos que Judas teve ao trair Jesus, né? Onde você tem intelectualmente noção do mal que você causou, você tem sentimentos, né? E você tem até a vontade de mudar, mas isto não é suficiente para que você abandone. Então, isto é remorso e não arrependimento. O remorso vem de nós mesmos, da consciência que nós temos do mal que nós fizemos, e depois nós verificamos que ele passa, você esquece aquele mal que você fez, e aquilo, ele vai produzir, você se entristece, mas você de fato não muda. Nós estamos vendo conversão, acabamos de ver o arrependimento. O outro que a gente vai verificar é a fé. A fé é algo muito, muito interessante e ela, dependendo do contexto, ela pode significar coisas completamente diferentes do que a ideia de dependência de Deus. Aqui diz que a fé é um termo muito neotestamentário, e é verdade. Se nós formos, principalmente quem está fazendo a leitura, quem está fazendo a leitura de Jeremias, verifica que aquelas pessoas, elas se relacionam com Deus pela lei, é um código de condutas, e que elas vão ou se sentem sob este código achando que o cumpre, ou achando que não cumpre. Então, este relacionamento que existe na velha aliança, ele é um relacionamento legal. Não existe da parte do povo e da parte de Deus, neste relacionamento, não existe por parte do povo fé. Eles têm um Deus que eles, um personagem da história deles, que deu uma regra para eles, então, eles não, obrigatoriamente, eles não se relacionam com Deus por meio da fé. E hoje, isso é uma característica do judaísmo. Eles não acreditam no instrumento da justificação por meio da fé. Eles acham que a justificação é por meio de obras. Então, a fé, ela é um termo novo, é uma criação realmente a partir de Cristo. Né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quando existe um texto muito interessante nas Escrituras, porque ele está inserido no contexto de regulamentação de relacionamento. Mateus
16 ou 19, que fala sobre casamento, e ele vai e pergunta, um homem chega para Jesus e pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Jesus Cristo vai e diz, guarda os mandamentos. Isso é próprio da cultura em que estava inserido o relacionamento de Deus com o povo judeu. Tá? Então, essa expressão é uma expressão nova, e a ideia dele, a ideia de conversão é de voltar, não é isso? O arrependimento, a ideia dele é de você ir além da sua mente natural. E a ideia de fé é que você se deposita em algo de confiança. A fé é como se você descansasse em cima sobre algo que é suficiente para lhe sustentar. Esta é a ideia de fé. É você se dirigir em direção de algo ou de alguém e que esse alguém seja suficiente para lhe segurar. Tem outras questões mais envolvidas que qualificam mais a fé. Na realidade, a fé, ela é uma relação entre alguém que prometeu e alguém que espera a promessa. E essa promessa, ela produz da parte do que espera a esperança e da parte do que prometeu o compromisso. Então, a fé, ela precisa se depositar em alguém que seja capaz de cumprir os compromissos assumidos. Essa é a ideia de fé. Se você acredita em algo, mas não tem como provar que este algo, ou este alguém, melhor alguém, que este alguém é capaz de cumprir naquilo que você acredita, isto não é fé, isso é superstição. As pessoas, por exemplo, tem uma escada, e eles estão andando, lá na frente, estão andando na calçada, e lá na frente tem uma escada com uma pessoa, com ninguém lá em cima. As pessoas não passam por baixo da escada, porque elas acreditam que, ao passar por baixo da escada, eles vão estar trazendo para si próprio má sorte. Mas eles não são capazes de provar que passar por baixo de uma escada traz má sorte. Então, isso não é fé, isso é superstição. Muitos jogadores e atletas de futebol, atleta de qualquer outro esporte, fazem uma jogada, fazem alguma coisa, aí se benzem. Eu acho que eles fazem isso ou como um ato de gratidão a uma divindade que eles criaram, ou uma desculpa porque eles não foram suficientemente bem para aquele momento. Mas este ato devocional, que é o se benzer ou não passar por baixo da escada, ele está relacionado a algum tipo de entidade que eles não são capazes de dizer que esta entidade, de fato, responde a essa esperança deles. Então, a grande diferença entre superstição e fé é que a fé se deposita em alguém que aquele que acredita, ele é capaz de provar que essa pessoa cumprirá com as suas promessas. A superstição, ela não tem essa característica. A superstição é algo que você acredita sem estar relacionado a qualquer evento provável. Provável, quando eu digo, é que seja capaz de ser provado. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei,
a gente precisa ou utilizar o WhatsApp ou utilizar aqui o YouTube mesmo. E o texto que está aí, que é o Hebreus 13:5, né? Ele pega um texto do Velho Testamento e diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E são inúmeros textos na Bíblia que mostram que Deus, ele cumprirá as suas promessas. A gente, quando vai lendo a Bíblia, não são em todos os locais, mas quando a gente vai lendo a Bíblia, que tem feitos de Deus, Deus faz algumas coisas assim, me impressiona como aquilo ali é o Deus que a gente crê e que ele vai e faz coisas grandiosas. Nesse livro de Jeremias que nós estamos lendo, é impressionante o que ele diz a respeito de Israel. Impressionante o que ele diz a respeito do Egito. E isso é a prova que o próprio povo judeu, que não acredita nisto, está na terra e eles são uma evidência que Deus falou que os guardaria. Então, nós já vimos, dentro de conversão, vimos o que é arrependimento e o que é fé. Agora, existem outros textos onde a palavra fé é citada, que é interessante que nós consigamos entender, porque eu já vi algumas pessoas pegando alguns textos onde fala de fé e eles aplicam para um sentido que a Bíblia não recomenda. Então, nosso item C, eu espero que esteja no item C, ele fala sobre o texto de Judas, Judas 3, né? Diz que Judas tentou escrever uma carta e ele diz que nos exortava a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Então, ele está dizendo, batalha pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Se a fé é um dom de Deus, ele diz que Deus é quem concedeu a fé. Então, batalhar pela fé não faz sentido. Nós não lutamos para ter fé. Porque Deus, ao nos conceder fé, ele fez isso por graça, ele não fez isso por esforço. Ele nos concedeu por graça. Não foi o nosso esforço que nós desenvolvemos para que nós pudéssemos obter a fé. Então, quando ele fala a respeito de batalhar pela fé que foi entregue aos santos, essa fé que ele está falando é o conjunto de doutrinas que sustenta a fé, que organiza a fé, que disciplina o que é a fé. Então, um significado de fé que a gente verifica em Judas 1:3 é que a fé, naquele contexto, é a ideia de o conjunto de verdades doutrinárias que orientam a fé. E a ideia de que abandonar a fé, tem um texto em 1 Timóteo 4:11, se nós estivéssemos juntos, eu ia perguntar dos irmãos, ia desafiar os irmãos. Mas como nós estamos à distância, que assim, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Ok? Por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. A ideia de apostasia é sair de. Apostasia seria sair de. Seria se afastar de. Então, quando a Bíblia diz que no final dos tempos, nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé, ele não está falando a respeito da fé salvífica.
Porque a fé que salva o pecador não tem como se aproximar mais dela ou se afastar mais dela, porque ela é quem nos une a Deus. Então, quando ele fala a ideia de apostatar da fé, logo depois ele diz, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é que esta fé é o conjunto de doutrinas, de ensinos que foram deixados por eles. Que algumas pessoas vão ensinar outras doutrinas, ensinos de demônios, que vão fazer com que aquelas pessoas se afastem do corpo de doutrinas ensinadas, e não que se afastem, perdão, da fé. Não sei se os irmãos estão entendendo esses outros sentidos da palavra fé. E tem um outro termo também que antigamente eu até criava mais casos, por isso hoje em dia não creio mais não. Sobre aquele texto de Tiago, que tem aquele texto que fala sobre... meus irmãos, vou ler aqui como está na apostila para a gente ter mais um contexto. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas. Falai de tal maneira procedei. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode, no caso, semelhante fé salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele está falando, efetivamente, de um padrão interior de fé. Tiago, aqui, deixa eu ver aqui, ele está falando sobre a ideia da fé, mas muito mais voltada com aquele consentimento intelectual. Mas ele não está falando do conjunto de doutrinas. Ele está falando que esse assentimento intelectual, esse concordar intelectualmente que Deus é Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo, que o Espírito Santo habita no crente, você concordar com isto e você não tiver obras dignas da salvação, você não tiver santificação, ele diz que esta fé não é a fé salvífica, mas sim um consentimento intelectual. O que o termo daí está aqui, essência. Eu poderia... um concordar intelectual à verdade. E quando ele fala que crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Muitas pessoas, eu considero até irresponsavelmente, dizem que até o diabo é crente. Todo o argumento de Tiago é falando a respeito de que esta fé sem obras, ela é apenas um consentimento intelectual. E quando ele traz para Satanás, ele está dizendo que Satanás sabe que Deus é único. E esse saber dele e crer é intelectual. Porque quando a Bíblia atribui fé na pessoa, ela afirma que essa fé une a Cristo. Justifica o pecador. Ok? Então, a ideia de dizer que Satanás é crente é de um desconhecimento e até de uma agressividade ao cristianismo muito grande. E o que é pior é que pessoas que se dizem mesmo evangélicas, elas afirmam isto.
Então, a instrumentalidade da fé. Quando eu falo de instrumentalidade, eu digo que o que faz com que a fé se realize, ou, na realidade, a conversão se realize. Tá? Então, a conversão, a instrumentalidade da conversão, é o Evangelho. Ele é o instrumento natural que Deus conferiu a nós, homens, para que nós pudéssemos comunicar as boas novas. E sem o Evangelho, não há salvação. Porque as pessoas precisam saber no que elas estão crendo. E o Evangelho é quem anuncia que nós somos pecadores. O Evangelho é quem anuncia que nós estamos indo para o inferno. E ele, maravilhosamente, diz que não é preciso que isso aconteça. Porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. É este instrumento que faz com que Deus leve o pecador ao arrependimento e à fé. E isso aí nós acabamos de ver, instrumentalidade foi o item D. Hoje nós vamos direto, não vamos fazer aquele corte não, porque nós vamos ver só hoje o conversão. E ele diz sobre a seletividade. Isso está de acordo com a eleição, porque a Bíblia diz, em 2 Tessalonicenses 3:2, que a fé não é de todos. Isto é um mistério, mas mesmo que seja um mistério, ele é muito claro nas Escrituras. Eles afirmam que Deus abriu o entendimento de uma pessoa, Lídia, para que ela cresça. Deus diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Ok? E tem o A.W. Pink, tem um texto grande que os irmãos podem depois ler para ver que beleza, quando ele próprio fala a respeito da seletividade da fé. E como resultado da conversão, que é o arrependimento e a fé, como resultado, nós somos justificados e capacitados para as boas obras. Nós só podemos trabalhar para Deus se nós ouvimos seu chamado, se ele nos regenerou, se nós nos convertemos, se nós cremos, se nós nos arrependemos. Só assim a gente é capacitado para as boas obras. Esse texto é em Romanos, que diz que Deus justifica o ímpio e atribui a sua fé como justiça, e diz que o Efésios, muito termo que todos nós conhecemos, que Efésios 2:8-10, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz assim, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos salvou para que nós pudéssemos fazer boas obras para Ele. E Ele vai e nos diz que a falta de fé, qual é o que ela produz em nós? A falta de fé diz que nós não podemos agradar a Deus. Está em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso geraria uma discussão maior, mas não valeria a pena. Mas algo que é muito interessante é que se a fé é uma capacidade natural, se as pessoas têm fé independente de Deus, e elas creram em Deus, independente de qualquer ajuda de Deus, eu entendo que isto seria salvação por obras. Porque se todo mundo é capaz, e uns reagem e outros não, aqueles que reagem, eles são capazes e dependeu deles. E aqueles que não reagem, eles são incapazes
mas continua dependendo deles. Mas a salvação ensinada nas Escrituras não tem este caráter. Porque se a Bíblia diz que é por graça, significa dizer que é Deus quem graciosamente busca o pecador. E a ausência de fé mostra que ninguém agrada a Deus. Então, ninguém agradava a Deus. E se a pessoa creu por si só, é mérito dela ter agradado a Deus. E não graça de Deus. Então, amados, existe aqui um gráfico que eu vou falar para os irmãos, para que a gente só está na relação entre regeneração e conversão. Ok? Na realidade, é isso mesmo, né? Regeneração e conversão. Nós vimos que o homem natural, ele não entende nem aceita as coisas de Deus. E logo depois, o texto de 1 Coríntios, diz que o homem natural, ele tem todas as coisas e não é julgado por ninguém. Então, o que faz com que o homem natural passe a ser um homem espiritual é um ato de Deus e não um ato humano. Porque Deus diz que o leopardo não pode mudar as suas pintas, né? Nem o etíope mudar sua cor, sua pele, eu acho. Então, esta mudança de natureza, de natural para espiritual, ela precisa ser feita por alguém que é criador. Por isso, a regeneração, ela é um ato de Deus que transformou o homem natural em homem espiritual. Okay? Agora, irmãos, eu vou pegar a nossa